povo! Vamos... Bora lá conversar com o coordenador técnico João Paulo Sanches. Na hora que você estava organizando para bater um papo aqui com a gente, eu vi uma tela atrás de você, que eu fiquei nervosa. Coloquei aqui meu zóio biônico pra dar só uma olhadinha ali, ó. Ô, mas tu embaçou a tela, João Paulo? Tu embaçou a tela, macho. Por que tu fez isso? Foi sem querer. Foi sem querer. Nessa tela que tá atrás, gente, nós estamos conversando com o João Paulo online, tá? Quem tá no rádio, João Paulo, a gente só explicando aqui como é que tá a situação. Nessa tela que tá aí atrás é a turma que tá saindo da transição e indo pro treinamento, só explica, não precisa citar nomes não, vai. Eu tava doido pra ver, okay. tu embaçou. Bom dia, primeiramente, bom dia, Denise, e a todos da mesa. É um prazer novamente estar falando com vocês. É um material de controle que nós temos aqui no departamento de futebol e nós vamos atualizando, nós vamos sempre monitorando no dia a dia, de acordo com os feedbacks e as informações que nós temos de todos os setores do clube. Como é que tá o dia a dia aí, meu amigo? Bom dia novamente. Bom dia, tudo bacana, graças a Deus conseguindo alcançar os objetivos predispostos no decorrer da temporada, mas sempre muito atento, porque essa parte final do campeonato ela requer muita atenção, muito comprometimento, e vamos dia a dia fazendo nossos passos, fazendo nosso trabalho para que a gente consiga os nossos objetivos até o final da temporada. João Paulo, bom dia, é um prazer falar com você, Daniel Farias. Pegando justamente esse gancho, né, de preparação, de objetivos, de metas que vocês traçam, será hoje não está na zona de rebaixamento, na verdade ele tem até uma distância considerável, né, 6 pontos ali para o Z4, e a gente sabe, já foi dito pelo próprio João Paulo Silva, por outros membros do departamento de futebol, o principal objetivo é a permanência, né? Como é que está o cálculo de pontuação para vocês hoje? Vocês estão dentro da meta estabelecida para essa rodada? Eu sei que vocês vão fazendo mini campeonatos, né, dentro da própria Série A. Tá dentro do prognóstico que vocês fizeram? Qual é a meta que vocês trabalham? Qual é a avaliação de vocês nesse sentido de pontuação mesmo para permanecer na Série A? Daniel, bom dia. Prazer novamente falar contigo. Pense o número mágico, né? O 45. Agora, é claro que isso tudo vai se atualizando, rodada a rodada, e nós vamos sempre pontuando e procurando mensurar qual o melhor caminho, mais seguro do que fazer e como chegar. A pontuação de baixo, o pessoal do Z4, ela está mais baixa do que o normal, né? Ela está um pouco aquém dessa meta de 45, porém a gente prefere manter essa marca, essa bola de segurança de nos pautar nos 45 e em cima disso passar para os atletas essa informação até o final da temporada. João Paulo Sanches está aqui conosco ao vivo no Jogada Primeiro Tempo. João Paulo, essa sequência do Brasileiro ela é bem esquisita, porque a gente está vindo de jogos espaçados e agora o Ceará vai ter em 7 dias 3 partidas, 2 delas fora de casa. Eu queria entender se vocês preparam algum tipo de logística especial para diminuir desgaste, para tentar evitar a perda de jogadores, e se os torcedores do Ceará pode contar, pode esperar, por exemplo, que a equipe esteja completa nessas 3 partidas. E aí eu já pergunto para você, por exemplo, o Pedro Raul, que é a grande referência desses 3 jogos, você já tem aí uma expectativa de qual das partidas ele pode aparecer, pintar novamente, estar à disposição do técnico Léo Condé? Ô Breno, prazer falar contigo novamente também. Os casos de DM, onde o atleta entra no DM e ele passa por todo um processo de departamento médico, fisioterapia, depois transição, depois preparação física, eles são sempre avaliados dia a dia. Nós temos praticamente uma semana, vamos falar aí 5, 6 dias para o jogo do São Paulo. Especificamente sobre o Pedro Raul, ainda é cedo para a gente poder estar pontuando alguma coisa mais concreta para você. Falando sobre os 3 jogos em 7 dias, é uma sequência muito pesada, onde nós vamos fazer essa viagem casada, que a gente chama, São Paulo e depois Salvador, num espaço muito curto de tempo. Da segunda para a quinta e da quinta para o domingo são sempre 2 dias de descanso, onde se fala aí no futebol hoje o D+2, que é o segundo dia, que é o ápice da recuperação. Nós estaremos ou estaríamos que estar em campo preparando para o jogo posterior, que é o do Vitória ou o jogo do Santos. Então é desumano, mas nós temos material humano, nós temos um coletivo muito forte, o nosso elenco ele se fortaleceu e juntando todos os setores, todos os departamentos da equipe, vamos procurar
determinar o que vai ser de mais interessante e mais oportuno para nós no decorrer desses jogos, que infelizmente vai ser muito justo, muito apertado, mas não temos que lamentar. Nós temos que sim buscar as nossas soluções internas, e nós temos elas, e para fazer o melhor jogo possível, seja São Paulo, seja Vitória e, consequentemente, Santos aqui na capital. Sanches, muito bom dia a você, acompanhando aqui a nossa verdinha. João Paulo Sanches, coordenador do time profissional do Ceará Sporting Clube. A dúvida que eu tenho é em relação às categorias de base. Ontem estivemos aqui entrevistando o Mauro Júnior, né? Inclusive é o coordenador de futebol também das categorias de base do Ceará, e a gente sempre questiona muito aquela questão dos atletas, né, da base que são aproveitados no time profissional. No último jogo, o Gabriel Rocha foi um atleta que esteve ali no banco de reservas, né, muito por conta da ausência do Marcos Vitor. Queria que você avaliasse um balanço dos atletas da base que hoje são aproveitados também no time profissional, tendo em vista que tem ali o Guilherme, tem o Zé Neto, que também chegou a ser aproveitado em algumas ocasiões, tendo esse balanço que o time do profissional vem fazendo com a base do Vozão, que foi recentemente campeão do time da Copa do Nordeste Sub-20. Samuel, é um prazer falar contigo novamente também. Bacana, nós estamos muito felizes com o momento que a base do Ceará está vivendo. Aproveito a oportunidade aqui em público para parabenizar todo o pessoal. Israel, Hudson, Maurinho, Alisson, todo o staff, todos os atletas pelo título do Nordeste. Eu posso dizer que nós estamos muito integrados, cara. Eu já conhecia o Maurinho, de um clube anterior que nós trabalhamos junto. Nós temos uma relação muito próxima e isso facilita no nosso dia a dia, facilita nessa integração entre os dois departamentos. E nós conseguimos, com facilidade, unificar o profissional e a base do Ceará hoje. Em relação a valores individuais, ou os alvos que nós temos no Sub-20 para estarmos olhando para agora e para a temporada seguinte, isso está muito bem alinhado e muito bem traçado entre nós. É claro que a gente prega por uma reserva, nem mesmo os atletas sabem disso, mas nós temos feito sim um trabalho especial com alguns nomes que nós, pelo nosso acompanhamento e pelas nossas reuniões aqui com todo o pessoal da base, nós traçamos e acreditamos que eles possam ser sim atletas que façam parte do elenco do Ceará o ano que vem e até trazer um retorno para o clube, porque esse é o melhor caminho, financeiramente falando e esportivamente também para o clube no decorrer dos anos. João Paulo, deixa eu só pegar um rebote nessa pergunta. Desse time que foi campeão agora Sub-20 na Copa do Nordeste, tem algum jogador que não tinha subido ainda, mas que vocês já estão fazendo essa ascensão dele ao profissional? Por exemplo, o Júlio, né? Foi um cara também que foi muito visado, e outras peças. Tem alguém que ainda não tenha sido agregado, mas que já esteja passando por esse processo pelo desempenho que a gente viu agora na Copa do Nordeste Sub-20? Com certeza, Breno. Eu vou te colocar um case, né, para ser moderninho. O Guilherme. O Guilherme, ele começa o ano na Copa São Paulo como reserva. E hoje ele está inserido no profissional, e quando ele retorna agora para o Sub-20, ele faz 3 ou 4 gols aí fundamentais, importantes para a equipe. Se nós falarmos ali de mais 3 ou 4 atletas, eles iniciaram o ano ou na reserva, ou nem convocado para a Copa São Paulo, e hoje eles estão se destacando na equipe. Então, a nossa rotina de reuniões e avaliações em relação à base, ela é, no mínimo, quinzenalmente feita entre o pessoal do departamento de futebol. E com isso a gente gira as informações, a gente vai num fluxo de informação de dia a dia e também de jogo muito grande, para a gente tentar minimizar os erros exatamente para esse salto, porque essa transição do Sub-20 profissional, ela é muito minuciosa. Então nós estamos procurando sim trabalhar antes, para que quanto mais adaptados eles estejam para estar aqui conosco no mês de janeiro, se Deus quiser. Sim, aproveitando também, João Paulo, você falou do Guilherme, que ele estava na base, foi pro profissional, né? Depois foi reintegrado para a base e agora está de volta ao profissional também. Há um olhar, você falou, o Brenão citou aqui do Júlio, né? Qual é o olhar do Condé? Sei que ele tem todo esse cuidado, né? Um pouco de cautela a utilizar. A gente teve aqui num período
logo no comecinho, antes dessa janela de transferências, falando sobre um camisa 9, e o próprio João Paulo Silva, o presidente do clube, disse, não, o Guilherme vai ser mais utilizado. Só que a gente não percebeu tanto isso com o próprio Condé, que a gente entende porque é um jovem, talvez seja aquele receio, né, de não queimar o garoto, aquilo tudo. Mas qual é o olhar criterioso do próprio Condé? Acredito que vocês tenham contato assim diretamente em relação sobre esse assunto, em relação a ter mais utilização da base. Esses meninos do Sub-20, João, acho que é o último ano deles praticamente, né? Porque no próximo ano eles já dependendo da idade, né, tem que ser integrados, não sei como é esse processo ainda de permanência nas categorias de base. Como é que o Condé olha esses garotos assim? O próprio mesmo Condé. Denise, o Leão acompanha muito próximo o Sub-20, inclusive terça-feira, exato ontem, nós fizemos um coletivo onde foi inserido 7 atletas das categorias de base. E em relação a ter ou não a minutagem, aí ela vai do elenco, né, do quantitativo e também do qualitativo que nós temos no elenco. Especificamente sobre o Guilherme, é um atleta assim, que está inserido conosco, também esteve convocado, né, também esteve no banco de reservas no jogo do fim de semana. Agora, o dia a dia de treino, na rotina aqui, a gente costuma dizer que o campo fala, aí dentro desse momento, ou desses momentos até a convocação, a definição fica com o Léo e a gente sempre no suporte possível para que ele faça as melhores escolhas. João Paulo, eu ia te perguntar também em relação a Fares Lopes, né? Uma competição que vai acontecer agora nesse segundo semestre, o Ceará vai participar em primeiro lugar, né, de maneira principal, com o time Sub-20, mas eu pergunto, existe algum estudo de utilizar algum jogador do elenco profissional que talvez não esteja sendo tão aproveitado, não esteja com tantos minutos, mas que possa jogar também a Fares Lopes, ou o foco é realmente usar apenas o time Sub-20 nessa competição? Daniel, o primeiro momento o foco é o Sub-20. Em algum momento, se nós acharmos pertinente dar minutagem para algum atleta do profissional, pode ser que nós façamos esse movimento. Mas o nosso primeiro momento, nosso primeiro interesse é usar a Fares Lopes como preparação para esses meninos, no mínimo manterem o que eles fizeram no Nordeste, Sub-20, para chegarem forte na Copa São Paulo, porque a gente vê como um parâmetro muito válido, muito importante para que esse nível, né, essa régua que eles mesmos se colocaram no título do Nordeste, ela tem que se manter e, se possível, até aumentar para que chegue em janeiro fortalecido cada vez mais. João Paulo... desculpa. Em entrevista também recente ao Jogada do Vozão, você tinha falado sobre as contratações, né? Antes mesmo daquela janela de transferências que acabou agora em setembro, né? Em agosto, melhor dizendo. E aí a gente fala sobre... Em setembro, na verdade, foi dia 3 de setembro. E aí falando sobre essas... Exatamente, as contratações que o vovô trouxe para esta janela, né? Foram 5 jogadores com foco principalmente no setor ofensivo, né? Todo mundo falava disso. Como é que está sendo a avaliação do departamento de futebol sobre o aproveitamento desses atletas, tendo em vista que o Paulo Baia vem pedindo espaço sendo titular na equipe em relação aos outros jogadores que também chegaram e são aproveitados pelo técnico Léo Condé? Samuel, 5 atletas, cada caso com sua especificidade seja de minutagem anterior, seja de inatividade ou de adaptação a retorno no país. Mas estamos satisfeitos, sim. Como você bem citou aí, o Baia é deles o que está tendo mais minutagem neste momento, mas pelo dia a dia de treino, tá? E pelos momentos que eles estão sendo oportunizados nos jogos, nós estamos satisfeitos com todos. E sabemos que nos restam aí 15 jogos e com certeza todos eles vão ser muito úteis no decorrer da temporada. João Paulo Sanches, coordenador técnico do Ceará, ao vivo conosco aqui no Jogada Primeiro Tempo. Vou novamente pegar aí o rebote dessa pergunta do Samuel, já que ele falou sobre contratação. O João Paulo Silva esteve aqui há uma semana e meia atrás e falou que já tinham propostas na mesa de renovação para Lucas Mugni e também para Lourenço. Eu quero saber se houve algum avanço, se já dá para entender que eles vão permanecer no Ceará para a próxima temporada. E eu queria perguntar também sobre os reforços, né? Com relação ao Luca, porque no jogo passado muita gente questionou, poxa, não tinha o Pedro Raul, o Luca deveria ter jogado, veio para ser o substituto imediato, é mais um cara de ofício, centroavante da posição, ele acabou optando pelo Ailon, e eu queria entender como é que tá o Luca, se já é uma questão de adaptação, se ele ainda precisa de um tempo para se adaptar, se é uma questão física, ou se o Condé realmente optou por outros motivos não colocá-lo sem ter o Pedro Raul, que é a grande referência do clube.
Primeiro, em relação às renovações, seja ela qual for o atleta, ela é de fórum íntimo do clube e nós não temos o hábito de externar até o ponto dela estar finalizada ou não, né? Manifestar interesse, todos os atletas que estão no elenco, estejam eles com um contrato para encerrar no final do ano ou um pouco mais longo, nós os olhamos hoje com os mesmos olhos, né? Todos são inseridos no mesmo processo. Em relação à minutagem do Luca, a situação do Luca ela é, em relação a minutos, igual à situação anteriormente citada do Guilherme. Inserido, chegou depois. A escolha do Léo pelo Ailon, ela é simples e sequencial, em decorrência do ano que está se passando. Ailon fez vários jogos como 9 esse ano, quando o Pedro não esteve, ou em algum momento dos dois estarem atuando junto, e o Ailon foi o nosso centroavante na Série B, e é um atleta que o Léo conhece muito bem. Então, uma meritocracia, é uma sequência, mas o Luca também, como citei anteriormente, como todos os outros 4 atletas contratados, vem se apresentando muito bem no dia a dia de treino, e logo vai ter a sua oportunidade. E Sanches, também uma dúvida que eu tenho, né, não só eu, como boa parte da torcida alvinegra, que sempre manda mensagem aqui pra Verdinha, é em relação ao Luiz Otávio. Como é que tá a situação dele? Ele vem treinando, nas imagens de treinamentos que o Ceará posta nas suas redes sociais, aparece ali o capitão alvinegro, mas como é que tá a condição dele para jogo? Ele fica à disposição ainda pensando na Série A do Campeonato Brasileiro? Samuel, a situação do Luiz é um caso um pouco mais complexo. É uma residência de cirurgia, não é uma cirurgia simples. A ideia é de um retorno bem gradativo e bem minucioso e avaliando a cada evolução, né? A cada passo a passo. Eu não posso te precisar se nós teremos o Luiz para essa temporada, porque ela fica com o Departamento de Saúde e Performance, mas sim, ele vem fazendo trabalhos intercalados entre questão física e questão técnica, às vezes no campo, às vezes indoor, e aí o pessoal de Saúde e Performance pode precisar um pouco mais à frente qual a sequência sobre o Luiz. Outra dúvida que eu tenho, Sanches, pedindo aqui a palavra novamente na Verdinha, é em relação ao gramado do CT de Porangabuçu, né? Aquele espaço que foi feito recentemente, né? Já está sendo utilizado pelos jogadores e também já projetando a temporada de 2026, né? Existe o burburinho que o Ceará poderia utilizar a cidade de Vozão como base nos primeiros meses do ano de 2026 para poder preservar o CT de Porangabuçu e ter ali uma reforma. Como é que está sendo essa avaliação interna em relação ao gramado do CT de Porangabuçu e a utilização da cidade de Vozão já no próximo ano? É um desafio constante a manutenção do campo de treino no dia a dia com uma qualidade ok para os atletas. Nós fizemos sim essa ampliação, esse anexo que a gente chama. Nós aumentamos a dimensão do gramado, né? Nós estendemos lá atrás e com muito boa qualidade já estamos fazendo pequenos trabalhos, pequenos jogos ali. E em relação à temporada que vem, a utilização ou não da cidade de Vozão, está se discutindo isso internamente, é uma possibilidade, mas hoje não tem como precisar, porque precisamos ver os próximos passos e com muita calma fazer a melhor avaliação e a melhor escolha possível. João Paulo, vamos já te liberar, mas a gente soube aqui antes conversa de bastidor, não que nós sejamos fofoqueiros, viu? Uma fofoquinha é boa, né, amigo? Mas calma, uma fofoca boa. Você foi um dos responsáveis pela insistência de utilizar o Dieguinho no meio-campo do Ceará. Ainda bem que você insistiu, né, amigo? Porque hoje a gente pode falar que o Dieguinho é um dos destaques ali do meio campo. Não só do Ceará, acho que a gente vai colocar um parâmetro do brasileiro. É um atleta de destaque e isso aumenta ainda mais, eu acho, que a qualidade do jogador, porque a gente viu o Dieguinho no ano passado muito bem numa lateral, né? E aí hoje ele tá muito bem no meio campo. A insistência foi sua mesmo, meu filho? Foi? Oi, Denise. Foi? Acho que foi o Drubsky, né? Que comentou isso em alguma entrevista. A gente não revela a fonte. Aí, a gente não revela a fonte, não. Não tem importância. Quando é coisa positiva, não tem importância. Quando nós contratamos o Dieguinho, na verdade, numa conversa preliminar, eu falei, Diego, a gente acompanha já tem alguns anos. E a Série A que você fez pelo Goiás, você se destacou muito jogando por dentro, né? No meio campo, que a gente fala por dentro.
A nossa ideia é te trazer e te utilizar, sim, como volante. Ele falou, João, eu tenho facilidade nas duas posições, eu fiz esse ano sim como lateral, mas eu tenho essa facilidade e a minha origem é volante. E a dinâmica dele, a coragem, a leitura de jogo no centro do campo, ela é muito mais ampliada e ela fortalece muito mais o coletivo da equipe. Eu acredito que ter o Dieguinho, em algum momento nós utilizamos e talvez vamos utilizar novamente na lateral, você priva muito o atleta de suas maiores virtudes. E deu certo, está dando certo e tomara que até o final dessa temporada e o decorrer do contrato do Diego, ele esteja conosco, seja como volante, seja como lateral, mas performando sim, e porque ele merece. É um baita profissional, tem sua qualidade, tem suas virtudes e vamos conosco e vamos embora que dê tudo certo. Tudo certo. Insista agora o Vina como um centroavante, que ele tem poder ofensivo. Se o Pedro Raul não estiver 100%, o Vina tem poder ofensivo. O Vina tem poder de ataque, rapaz. Quem sabe aí, né? Por sinal, Denise, eu tenho até uma curiosidade sobre o Vina, perguntar para o João Paulo Sanches, como é que está sendo o Vina no dia a dia nos treinamentos, se ele procura, por exemplo, estender o período dele em campo, fazer alguma coisa a mais, porque a gente tem notado que ele está muito, inclusive, ansioso até para marcar, para aumentar essa minutagem dele, e ele mesmo disse, não nesse jogo contra o Bahia, no anterior, ele falou, né, que ainda a condição física dele ainda precisa melhorar, o ritmo de jogo principalmente, mas que ele precisa de mais minutagem para que isso aconteça, e eu queria entender como é que vocês avaliam, como é que o próprio Vina tem se comportado no sentido de apresentar um desempenho melhor e de evoluir, de entregar aquilo que o torcedor espera mais do Vina, né? Não sei se você concorda, mas a gente consegue observar pelas partidas que aparentemente ainda não é o Vina do ápice, daquilo que a gente sabe que ele pode desenvolver no clube. Então eu queria entender tanto como vocês avaliam o tempo que ele teve em campo até aqui, bem como saber que você conte pra gente como é que ele tem se comportado em buscar essa melhor condição para ajudar mais a equipe do Ceará. Breno, um dia a dia muito tranquilo, um atleta muito focado, que procura em todos os períodos de treinamento executar aquilo que é proposto pela comissão, seja na parte física, seja na parte técnica, em um momento ou outro, desde que oportuno, que é necessário, que o staff e mesmo o atleta acreditam que seja interessante algum acréscimo, ele já fez sim, mas as cargas são muito bem controladas, elas são muito minuciosas, e nós temos que ter calma. É um espaço de tempo que ele vem recuperando devido à inatividade e à readaptação da mudança de perfil de jogo, de propósito de jogo do mundo árabe para cá. Então, dia a dia, a evolução ela vem acontecendo de modo natural. E a minutagem dele em campo ou o rendimento dele em campo passa tudo pelo dia a dia de treino, que consequentemente, mantendo assim e evoluindo quando necessário, o resultado vai aparecer sim dentro das quatro linhas, porque o valor dele é indiscutível para todos. Muito obrigada, João Paulo. Vamos deixar você almoçar agora, tá? Libera só esse mapinha verde que tá atrás de ti. Eu não consigo inverter de novo, eu esqueci como faz. Você saiu bem, viu? Um abraço, viu, querido? Muito Abraço, obrigado pela sua disponibilidade. Prazer falar com vocês. É muito bom quando a gente traz alguém, né, de dentro do bastidor, da diretoria, da comissão técnica, porque esclarece ao torcedor algumas dúvidas também. É importante ter essa transparência e que a gente sempre trabalhe com esse elo, né, com essa transparência para poder facilitar e trazer a informação precisa ao torcedor sem nenhum tipo de dúvida. Muito obrigada, viu, querido? Bom almoço aí e obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado, um abraço a todos aí, bom programa, sempre à disposição. Um abraço, beijão. Show de